É um grande prazer para mim recebê-la, né, na aula inaugural do curso. A Maria Cristina é, além, né, de diretora de fiscalização, né, do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Solução de Conflitos. Ela é a pessoa, assim, o cérebro autocompositivo, né? Que o NUPEMEC é um órgão colegiado ligado à própria presidência do tribunal. E ela tem um papel, assim, fundamental, né? De incentivar as ações, incentivar, aperfeiçoar, implementar, fiscalizar, né? Todas as ações de práticas e metas, né? Da própria Resolução 125 nos métodos autocompositivos. Então, ela é a pessoa exatamente por isso que ela falou, me procurem depois do curso e tal, porque ela é exatamente essa pessoa que agrega, tem interlocução com os tribunais, agrega o Sejusc, né, fiscaliza as escolas. Então, e para ela estar aqui assim, abrir um espaço na agenda é uma honra muito grande. Na verdade, é mais, né, do que uma honra. Para mim é um prazer receber a Maria Cristina. Então, é diretora, né? É verdade, é verdade. Porque ela é a pessoa que põe a mão na massa, é aquela que agrega e também é uma pessoa que ajuda a gente no campo profissional, no campo pessoal, como é que desenvolve a política pública, que é essa aula dela hoje, como é importante a política pública dentro desses métodos autocompositivos, qual é o papel, né, do NUPEMEC, qual é o papel do Sejusc, do Conselho Nacional de Justiça, porque eu sei que para a gente que está aqui no dia a dia, às vezes é uma coisa que a gente não para tanto para pensar dessa importância, né, de como faz diferença essa cultura que está vindo tão forte nessa cultura de paz, essa cultura de a gente levar o diálogo para as partes, empoderar as pessoas e também ajudar o tribunal, né? Porque está com muito processo e eu acredito que nessa pandemia, não sei o que você vai falar, deve ter agregado mais processos ainda. Então, esses métodos autocompositivos, alternativos à política pública, vêm para ajudar a toda a população, a pessoa exercer a sua própria cidadania. E o NUPEMEC, na pessoa dela, é que faz tudo isso. É o cérebro, né? É quase um agente do FBI. E, Cris, a gente não vai tomar o seu tempo, né? Porque acho que as pessoas estão com vontade de te escutar. Eu quero também dar as boas-vindas para todas vocês. A gente está abrindo o curso agora, com a ilustre presença da doutora Maria Cristina, e a palavra está toda com você. E vamos começar a mudar, né? A palavra da Patrícia é a Cris, tá? Maria Cristina é a Cris. Eu gosto de falar sempre isso. Savoy, não tá parecendo que você tá gravando, hein? Eu acho que você comeu bola aí, hein? Depois as meninas vão querer a aula e você não vai. E você não vai. Oh, delícia. Ah, sabia que tinha uma surpresinha aí. Nossa, meninas, né? Na quinta-feira, eu fui visitar o gabinete da vice-presidência lá do tribunal, né? E o vice-presidente falou assim: mulher do céu, para de contar a sua idade para o povo. Não, não fica falando isso. Mas eu tenho 59 anos de idade e desses 59, quase 42 de Tribunal de Justiça. Então, eu entrei no Tribunal de Justiça em 20 de fevereiro de 1980, uma quarta-feira de cinza. Então, eu treino todo dia a minha memória, né? Outro dia eu estava treinando, falei, puxa, casei, tive 2 filhos, já plantei várias árvores, né? Adoro planta, verde, tudo, só falta escrever um livro. E aí, o tanto de história que eu tenho no tribunal, dá para escrever um livro fácil, né? E ele vai ter ali, do jeito que eu falo, eu acho que eu tenho que começar a escrever logo, porque é uma história, né? Entrei como menor colaboradora no Tribunal de Justiça, né? E depois estudei, prestei o concurso em 1982, e aí, como escrevente, e eu estou há 10 anos no núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, né? Desde que foi implantada, né,
desde que editada a Resolução 125. Então, eu ganhei esse presente. Num momento muito difícil do Tribunal de Justiça, onde tinha... eu trabalhava no Tribunal de Alçada Criminal, e ele foi unificado, né, com o Tribunal de Justiça. Então, eu sofri demais com essa junção dos tribunais, né? E fiquei 6 anos afastada no eleitoral. E aí, quando eu fui obrigada a voltar no tribunal, chorei muito, né, de ter que voltar. Mas eu também não sabia o que me esperava. E aí eu fui presenteada de ser lotada, então, no NUPEMEC, que a gente vai trabalhar com a sigla, né, a partir de agora. E aí foi um presente. O que eu vou fazer? Implantar a Resolução 125, implantar a política pública no Estado de São Paulo, né? E aí a gente vai ter que desenhar isso muito bem desenhado, né? Por quê? Porque a gente não tinha dotação orçamentária para isso, né? A gente não tinha recursos do tribunal, né? Sempre foi escasso. Até hoje, né? Eu brinco assim, sabe quanto no PEMEC tem para implantar a política pública no Estado de São Paulo por ano, né? Há 10 anos, R$ 10, né? É cômico, né? Dá para rir mesmo, né? De ouvir isso. Mas é isso que a gente tem. Se a gente tivesse uma verba, a gente poderia ajudar muito mais as nossas unidades. Mas, infelizmente, né, a gente não tem dotação, e agora, né, praticamente 2 anos, isso diminuiu mais ainda. Então, lá atrás era difícil, agora está um pouquinho mais difícil. Mas aí também tinha menos idade, uma força de vontade, né, aquela coisa toda, aposento, não aposento, já estava, né, mais ou menos ali, dava para ir. Eu falei, não estou me sentindo à vontade, né, e vou seguir e vou ser feliz com isso aí. E aí peguei a Resolução 125, eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ler, né, ela já teve a emenda número 1, número 2, a Resolução 326, e aí ela vai tendo as alterações, como toda legislação, e aí, então, esse estudo é permanente, o tempo todo. Vocês estão fazendo curso de formação para atuar como conciliadores e mediadores. Ah, já estou certificado, já posso atuar. Não termina aí, né? A cada tema, a cada novo assunto que entra, né? Vocês vão querer mais, porque o negócio ele é contagiante, né? Pega aqui é um negócio de pele, né? Entra na pele e não tem jeito, né? Você vai e você quer ser um multiplicador, você quer estar junto, né, com todo mundo e aprendendo cada vez mais. A gente tem aí uma área muito desafiadora hoje, que é o empresarial, né, que eu sempre falo, e a recomendação do CNJ, que é criar centros judiciários, né, na área empresarial. Mas para isso também o conciliador ele tem que ter um conhecimento técnico, assim como todas as outras áreas, né? Não exige a formação do direito, do administrador, enfim, mas ele precisa de um curso especializado para isso. Então, se quer entrar, debruça ali e vai se atualizar naquela determinada área. Aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. A animação da apresentação não é minha, os bonequinhos foram do marketing do tribunal, eu sempre dou crédito para eles, eu queria uma coisa mais clean, né, para a gente, né, falando da pacificação social, então eu sempre prezei por isso, nada de muito pesado, né, a gente já teve logos que assim, muito judiciário, né, então a gente queria uma coisa mais harmoniosa, até porque eu acho que a conciliação e mediação, ela tem que vir do berço. O que é berço para você? É desde que a criança já entenda, sabe ler e escrever. A gente já tem que começar com o nosso material lá na escola, né? A nossa divulgação lá na escola, porque essa criança vai prestar atenção e ela vai levar para dentro da sua casa. Ela vai ver lá um pai, uma mãe discutindo, não, pai, não, olha, mas olha aqui, olha esse material que eu trouxe. Então, a gente tem muito material
né? Quando a gente tem, eu tenho lá no PMEC, e eu vou ter o prazer de presentear vocês, quando possível, de tudo, né? Que é o Enzo, que a gente fala, meu pai se separaram, e aí? Como que vai ser isso, né? A separação não acaba a família, né? A família continua, não existe um relacionamento, né, de casal, mas o pai vai ser sempre pai e a mãe sempre mãe. Então, a gente preza muito isso. E aí, foi nesse sentido que vem, então, os nossos menininhos de mão dada. E aí, a gente vai compartilhar, deixa eu colocar aqui, ver se ele vai entrar. Entrou, né? Entrou. Entrou. Tá, ele não está duplicado não, né? Não. Só numa tela, isso mesmo. Então, a gente tem lá a resolução 125, que criou, então, que determinou que os tribunais de justiça criassem o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, no PMEC. E aí, o Tribunal de Justiça de São Paulo foi o primeiro tribunal, né, a criar no provimento 1868 de 2011. E em 2006, em 2016, ele foi revogado. Por que ele foi revogado? Porque a gente teve a Lei de Mediação em 2015 e o Código de Processo Civil. E aí o provimento já veio com as adequações. Então, a gente tratando ali do cadastro, da habilitação de câmaras privadas, enfim, a gente já veio, como toda legislação, ela precisa de adequação, conforme vão surgindo, né, as legislações, então a gente vai adequando. Como a Patrícia colocou, né, o cérebro autocompositivo, né, o núcleo é um cérebro autocompositivo, ele vai desenhar a política pública, né, que vai ser implantada. Não só ele, como os centros judiciários também. O Sejusc, porque o Sejusc é que vai efetivamente implantar a política pública, né, com o auxílio do NUPEMEC. Então, eles também vão desenhar projetos, o NUPEMEC também, e o NUPEMEC é que vai analisar e vai adequar a realidade, né, de cada município, como é que a gente vai implantar essa política pública. Então, por isso que a gente chamou do cérebro autocompositivo. E aí, a gente vai fazer o quê? Dar cumprimento, ponto a ponto, à Resolução 125. Então, vem lá, planejar, implementar, manter, aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política e suas metas. Que são essas metas? O CNJ, anualmente, ele divulga as metas para cada tribunal. Então, nós tínhamos, antes da ministra Carmen Lúcia, tinha lá a meta, era 3%. O que a gente tinha? 3% de a mais de acordos pré-processuais do que sentenças homologatórias de acordo, né? Aí a Carmen Lúcia, ela colocou o quê, a ministra? Ela colocou a instalação das varas de violência doméstica. E aí a gente perdeu essa meta do percentual, né? Que a gente gosta de números. Eu não fui aprender lá a calcular, que eu fiz direito, né? Mas a equipe lá, a gente tem pessoal de TI na equipe, administrador de empresa, que adora fazer continha. Então, ela colocou só incentivar a desjudicialização. E a gente não tinha mais o percentual. Ficava difícil para a gente cobrar das unidades também, né, que é o nosso carro-chefe, a entrada do pré-processual. E aí, a gente teve em 2019, voltou então os números, né, na verdade, em 2020, né, então a gente tinha o que de meta? 36% a mais de pré-processuais do que sentenças homologatórias de acordo. Isso não foi cumprido por nenhum tribunal, e nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por conta da pandemia. E aí, o Fórum Nacional de Mediação, integrado por desembargadores de todos os estados, oficiaram ao CNJ, dizendo da impossibilidade do cumprimento dessa meta. E essa meta, em 2021, ela foi reduzida para 16%. E hoje, eu falo para vocês, o nosso percentual de acordo, ele permanece. A nossa
produtividade é que caiu, a qualidade continua, mas a produtividade que caiu. Então, a gente se mantém o índice de acordo com números menores. A gente já está aí há um ano, mais de um ano e meio de pandemia, e os nossos números, né, até o final de agosto, a gente depende de um setor do tribunal, do movimento judiciário, que ainda não mandou para a gente, por isso eu não trouxe isso atualizado, mas a gente tem já, informalmente, que já se assemelha os números de 2021 com 2019, onde a gente não tinha pandemia. Então, isso significa o quê? Que o remoto, ele deu muito certo, né? Apesar de muita dificuldade, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, na verdade, a gente vai estar cumprindo a meta em 2021. Por quê? Porque em 2020 a gente despencou, né, na produtividade, né? Então a gente agora já está lá perto de 2019. Então isso é muito bom. E aí, qual que é a outra função do NUPEMEC? Atuar na interlocução com outros tribunais, né? E aí vale a pena destacar o FONAMEC, né, que é o Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. Nós tivemos o primeiro presidente do FONAMEC, foi o desembargador Neves Amorim, em 2015, e eu fui a primeira secretária nacional do Fórum, onde a gente fez 2 eventos na Escola Paulista da Magistratura, em abril e outubro, se não me engano, maio e outubro de 2015. Então, nós tivemos lá um evento de grande sucesso. E agora, em 2020, o ano passado, voltou a São Paulo a presidência do FONAMEC, com o desembargador José Carlos Ferreira Alves, que é o nosso coordenador e é presidente do Fórum, foi eleito por aclamação, né? E, assim, ele é uma pessoa muito carismática, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer e de ouvir, né, a fala dele. E aí, novamente, eu fui nomeada. Hoje eu sou secretária nacional do Fórum de Mediação. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp com todos os NUPEMECs, né, do estado de São Paulo, que eu tenho contato, tanto por e-mail como o WhatsApp. E aí eu fiz a retrospectiva. Por quê? Porque em 2015 eu trabalhei, pedi para criar lá no CNJ uma página FONAMEC. Isso foi criado. E eu alimentei lá com foto, com ata do evento, tudo bonitinho. Só que aí ninguém mais, né, os outros, foi passando, né, de 2015 até 2019, 2020, meados de 2020, por outros estados, né? E eu participei, né? Eu viajei para vários, não todos. E aí o pessoal não foi atualizando. E aí, como secretária, qual foi a minha função o ano passado? Fazer todo o histórico do FONAMEC, que a gente não tinha. Então, levantar ata, fotos. Vocês não sabem o trabalho que isso deu, né? Foi muita pesquisa de internet com outros tribunais pedindo. O pessoal tinha dificuldade, porque eu tenho toque, né? Eu faço a ata de todas as reuniões, de todos os eventos, né? Eu sempre carrego eu falo que a minha assessora, né, que ela é diretamente ligada à diretoria, a Maria Helena, que eu rendo sempre as minhas homenagens, maravilhosa, né, que também elabora as atas, né, e aí, a partir daí, a gente resgatando. Então, quando os fóruns foram no estado de São Paulo, a gente não teve dificuldade, né, em 2015, agora 2020, 2021, mas os outros foi um trabalho daqueles. E aí a interlocução também com outros órgãos do Poder Judiciário, entidades públicas e privadas, né, faculdades, enfim. E aí, aqui eu deixo, isso é um presente para vocês, tá? É do último Fórum Nacional de Mediação, que foi de julho de 2021. E aí a gente teve, quando eu falo que vocês vão ter a oportunidade de conhecer e ouvir o desembargador e ver a sutileza das palavras, né, como ele diz, que ele prega para convertidos, e eu também, porque eu sou totalmente convertida, e aí eu deixei esse presente. Então, a gente tem aí um assunto que está muito em evidência,
por conta da lei 14.181, que é do superendividado. Então, foi um tema inédito, que foi abordado pela desembargadora Vanderlei Terezinha, do Rio Grande do Sul, com mais 2 juízas, né? E vocês vão ver lá o material rico, né, que elas compartilharam com a gente. Então, eu deixo para vocês aqui o endereço, vocês vão poder acessar. A apresentação eu já autorizei, né, a disponibilizar para vocês em PDF, né? Então, vocês vão ter acesso aos links. O segundo dia do evento, a gente tratou do PL 533, que também fala da tentativa prévia, né, de conciliação e mediação, tentativa de acordo. Então, um assunto também que gerou uma nota técnica, né, para o CNJ, onde um juiz vai participar, então, acho que é a audiência pública que fala, né, na Câmara, quando ele for colocado para votação. E aí, no último dia, eu coloquei também a votação dos enunciados, que são os próximos enunciados que foram votados, mas que eles ainda vão ser submetidos desculpa, ao plenário, né, do Conselho Nacional de Justiça, mas são enunciados que foram votados por esse fórum, que foi composto pelos desembargadores de todos os estados. Né, isso a gente acompanha, e aí eu trouxe para vocês, e deixo não só esse, como tem outros links para vocês terem a oportunidade de conhecer, né, ao longo da apresentação. Muito rico, né, Cris? Isso, você participou, né, Pati? A Patrícia participou, foi realmente, né, o primeiro dia foi bastante emocionante, porque aqui, quando ele trata do superendividado, né, eu falo um pouco dele e um pouco mais adiante, como o assunto está aqui, a gente pode até falar agora. Foi um assunto, quando saiu a lei, a 14.181, a Rede Globo colocou uma matéria, eu não lembro se foi no Jornal Nacional ou se foi no Fantástico, colocando como se fosse a coisa mais maravilhosa desse mundo. Ela né, para o superendividado, mas ela pode ser um tiro no pé para a gente, se ele não for tratado por especialistas, né? Porque a lei, ela fala em 2 momentos, né, para tratar o superendividado. Ela fala no momento judicial, aonde o devedor ele pode ingressar com a ação, né, fazer a distribuição, ele indicar os seus credores, né, e o juiz também ele pede para os credores se habilitarem, né, no processo. E existe um outro momento que é o momento administrativo, né, que entraria. E entraria por onde? Por um órgão competente para fazer uma análise sobre a situação econômica daquele devedor, que seria o PROCON, né, que é um órgão especializado para isso, que ele tem lá, né, especialistas, ele tem todo um questionário antes, ele tem material para fazer isso. Mas eu ainda, na minha opinião, não acho que só o PROCON conseguiria tratar esses superendividados, né? É uma questão bastante forte isso, né? Se for por ação judicial, né, o juiz habilitando os credores, pode parar no Sejusc também, e a gente precisa ter especialistas na matéria. Não adianta a gente pegar um conciliador, um mediador, colocar numa sala com um devedor, com mais 10 credores, não vai sair nada. Vai fazer 1, 2, 3 sessões e não vai conseguir. Todo mundo querendo ali receber, né, o credor querendo. E muitas vezes o devedor, ele nem sabe quem são os seus credores. Ele vai saber banco, alguma coisa, né? E às vezes, por exemplo, ele tem o credor, ele não negativou ele, mas ele é um devedor, né? E aí ele não tem condição. Eu não sei se pela LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, se o PROCON conseguiria hoje identificar esses credores daquele devedor, todos eles, mesmo sem ser negativado, né? Então eu
eu tenho receio com relação a isso. Aí vocês vão me perguntar, mas o que o NUPEMEC está fazendo com relação a isso? O NUPEMEC, ele está trabalhando com uma parceria, mas ainda não posso fazer uma divulgação oficial a respeito disso, mas trabalhando com uma parceria de se montar uma oficina para esse devedor. Aonde ele participaria, vai ser oficinas, lógico, seriam gravadas por especialistas, por economistas, né, que são pessoas que entendem do assunto. Fazer ele entender, fazer ele também fazer o cálculo da sua vida, para ele entender, ou tentar entender como é que ele chegou nessa situação. Né? Ele pode ter chegado por um motivo psicológico, né, que é o gastador compulsivo, né, aquele que gasta e ele nem percebe isso, e quando ele vê, ele já está numa situação de superendividado, ou ele pode ser aquele que teve um motivo, né, perdeu um emprego, uma doença em família, enfim, tudo isso tem que ser entendido. E outro dia eu participei de um evento, e falando do superendividado, da classe média, que é muito mais média alta do que da classe baixa, né? Por quê? Porque, por exemplo, um professor vai de universidade, que ele tinha um salário alto, né? E ele dava aula em várias faculdades e tudo, e ele se aposentou. E aí ele entra ali, ou no teto, ou ele não se preparou numa previdência privada, enfim, e ele não quer diminuir o seu padrão de vida. Então, ele diminuir isso, para ele também é muito difícil. Então, isso leva também ao superendividado. Então, qual que é a nossa ideia nisso tudo? Como a gente tem oficina que trata de casais briguentos, que eu brinco, né? Oficina de pais e filhos, a gente teria uma oficina para tratar do superendividado, porque é muito sério, não adianta a Globo sair falando, não, porque faça isso, porque a lei que agora protege, que isso, você vai limpar, você vai fazer, é muito complicado isso, né? Por quê? Porque se a gente tem ali vários bancos, a gente não tem só os bancos, né? E a gente tem que ter também o banco, ele tem que ter a disponibilidade de dar o crédito para ele num juro baixo, que caiba dentro da condição dele, do salário dele, para ele ficar e quitar os demais. Então, existe todo um tratamento e seria toda uma oficina, que ela teria partes gravadas e partes ao vivo, né? O online, que para a pessoa seria menos constrangedor, né? A pessoa superendividada, ela tem vergonha, né, de dizer. Então, é um assunto muito delicado, que não pode ser tratado numa reportagem ali de 10 minutos, né? O Sejusc, logo que saiu a reportagem, logo que a lei foi publicada, vieram, porque a gente pode fazer superendividado, que não sei o quê. E eu, de cara, eu já falei, gente, calma, que isso precisa ser estruturado. E o NUPEMEC está trabalhando com essa estruturação. A gente já teve reunião com o PROCON, com o CAPES, com a equipe dele, com o jurídico dele, e do jeito que ele fala, parece muito simples, e não é simples, né? Então, pode economizar um pouco a fala do PROCON, né? Por quê? Ele tem lá no site dele, logo que você entra, um formulário para você preencher do superendividado. Então, e aquilo ali você vai preenchendo. E a pessoa nem sempre vai preencher a realidade. Ela precisa de uma conversa, ela precisa de uma preparação, ela precisa ouvir um especialista na matéria. E para mim, especialista, o economista, mas aquele também que tenha uma formação. E aí entra um curso também de atualização. Assim como o empresarial, que eu falei no começo, hoje a matéria está na corregedoria, né? Ele já tem lá trabalhando o empresarial, alguns, né, as varas empresariais são duas,
mais a recuperação judicial, estão trabalhando, né, com o empresarial, e o superendividado no PEMEC está trabalhando em parceria com o PROCON. Mas não é aquele questionário que tem ali, não é aquele vídeo que ele tem ali explicativo que vai dar condição para a pessoa, para trabalhar a questão, e nem para o conciliador, né, o conciliador e mediador. Por quê? Um superendividado que deve ali para 4, 5 bancos, loja, enfim, que tem ali, aquilo a gente vai tratar 2, 3 meses antes de chegar em alguma coisa. São sessões individuais, né, com os credores, com uma parte, com outra parte, até o momento que você consegue juntar. Então, você vai construir um quebra-cabeça, né, para poder ajudar essa pessoa. E, naquele caso do compulsivo, ele tem que ter o encaminhamento para um tratamento psicológico, né? Então, isso não pode ser tratado do jeito que a mídia coloca, né? Ah, agora a salvação é a lei. E não é por aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, aqui, né, mais uma atribuição é desenvolver a política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesse. Então, muito embora o ano de 2020 tenha sido muito desafiador, o NUPEMEC desenvolveu manuais, vídeos, grupo de discussão para facilitar a adequação dos SEJUSCs, né, as sessões online, permitindo que as conciliações continuassem ocorrendo sem risco de contaminação da população. Se foi difícil implantar, né, a gente ter a tecnologia, a gente se adaptar, mesmo na casa da gente, os conciliadores, os mediadores, vocês imaginam o retorno gradual que o Tribunal de Justiça determinou a partir do dia 20 de setembro, né, onde as unidades temos 116 que são em prédios de terceiros, que não tem a tecnologia avançada, né? Não é como na casa da gente, que tem lá um notebook com câmera, né? Com microfone, caixa de som, enfim. Então, essa dificuldade está grande ainda, né? A gente está trabalhando cada item, cada dia, com a presidência do tribunal, né? Para que a gente possa pular um pouco para a gente poder administrar esses obstáculos, né, de tecnologia, enfim. E aí, aqui, ó, então a gente falou bastante do superendividado, né, propor a realização de convênios, e é justamente isso. Então, aqui, a gente já tem uma parceria no estado de São Paulo, que é lá em São Carlos, que é com o PROCON. E qual que é a nossa ideia também? É, a partir desse convênio com o PROCON de São Carlos, fazer um multiplicador para os demais PROCONs do estado de São Paulo. Então, a gente tem aí uma quantidade, nem todo município tem PROCON, né? Porque no estado de São Paulo, o da capital, ele é um PROCON estadual, mas no interior são parcerias do PROCON estadual com o município. Então, são PROCONs municipais que montam toda uma estrutura. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Então, a gente vai partir lá desse, que a gente tem um posto do SEJUSC PROCON, né, lá em São Carlos, e a partir dali a gente começar a tratar, então, essa parceria com o PROCON, né, da especialização, né, de capacitação para os conciliadores que vão atuar lá, né, principalmente com o superendividado. E aí, outra parceria que a gente tem de muita importância é a Secretaria Nacional do Consumidor, que é o consumidor.gov, né? Então, não sei se vocês já conheceram a plataforma, né? Eu já usei, e eu sou a gestora, né, dessa plataforma do consumidor.gov, do termo de convênio pelo Tribunal de Justiça. Então, lá em 2015, eu fui fazer um treinamento em Brasília, mas não para usar a plataforma, mas sim para buscar parceiros, entrar em contato com as empresas para poder aderir ao consumidor.gov, porque a gente tinha uma adesão pequena ainda. Hoje nós temos mais de 800 empresas, né, que aderiram. E o índice de acordo do consumidor.gov, a gente tem lá por regiões. Então, a gente tem no estado de São Paulo, que ele é região sudeste, né? Então, a gente vai ter ali um índice de acordo de 48,3.
Para o consumidor é excelente, né? É um número bastante alto, né, de resolução de conflitos pela plataforma. E o prazo da plataforma é de 10 dias. Então, em 10 dias úteis, você consegue resolver um conflito ali. Então, é bem interessante. Eu tento sempre o consumidor.gov. Eu já usei 3 vezes, só uma eu consegui a resolução. Mas, enfim, né, a gente vai tentando. Primeiro, o consumidor.gov. A gente já tem, por exemplo, em projeto piloto, no Rio de Janeiro, quando entra pelo juizado, né, distribuir o juizado, vai para o consumidor.gov primeiro. Aí, se não teve o acordo no consumidor.gov, volta e segue o trâmite normal do juizado. É bem interessante. A plataforma, ela conversa, né, com o sistema, né, lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está em um projeto piloto. E eles querem implantar o consumidor, eu acho que o PL 533, ele fala um pouco do consumidor.gov, que é essa tentativa prévia de resolução de conflitos, né? E aí seria para os tribunais, o consumidor.gov, a plataforma, ela vai conversar com o PJE, né? Então, o Tribunal de Justiça, recentemente, saiu aí um acordo de cooperação técnica, né, do tribunal, vê da possibilidade, né, de começar gradativamente a usar o PJE, né? Existe uma resistência grande aí, o tribunal ele já tentou, né, sair do sistema SAGE, e acho que deve ser do conhecimento de vocês, né, na época do presidente Manuel, que ele fez? É um termo de convênio com a Microsoft, né, não seria PJE, mas seria o sistema da Microsoft. E isso, o CNJ, primeiro, ele liminarmente cassou esse termo de cooperação e depois definitivamente. Então, para o tribunal, para obrigar o tribunal a usar o PJE. Porque o PJE, ele é um sistema do CNJ e ele seria cedido para os tribunais gratuitamente. Só que cada tribunal, ele tem que ter a sua equipe de TI para fazer as adequações de acordo com o seu fluxo, né, de trabalho. E aí a gente teve aí, na época, o tribunal ele usa o SAGE, que é Softplan, que desenvolve, né, e terceiriza também algumas coisas, e isso tem um custo bilionário, né, para o tribunal, né, um contrato muito grande, que a cada vez que ele desenvolve uma ferramenta, tem um custo para o tribunal. Desde o ano passado, isso está suspenso, né, o tribunal não pode contratar nada, nenhum tribunal pode, na verdade, nem o CNJ pode, nenhuma adequação de sistema que gere custos ao tribunal, né? E o tribunal, esse ano, ele se mostrou de portas abertas ao CNJ para já começar, então, a usar o PJE, que seria sem custo. Eu lembro que na época do Dr. Manuel, do presidente, ele disse: tudo bem o PJE, só que eu preciso de uma equipe de TI de 700 servidores. E aí o tribunal ele não tem dotação orçamentária de pessoal para uma contratação ou um concurso público, né, para ele ter os analistas, para adequar todo o sistema. Então, isso vai ser um processo lento, né? Eu vejo uma coisa que pode acontecer, eu acredito que daqui uns 10 anos, talvez a gente tenha alguma mudança, né? Gradativamente ele vai usando e até ele fazer a migração disso e usar, então, esse sistema. E que o tribunal se estruture também com a parte do TI. Hoje a gente tem tudo que a gente precisa de TI, demanda muito tempo no tribunal, né? Tudo muito difícil, né? A gente precisa, por exemplo, do cadastro das câmaras privadas virtualmente, pelo portal Auxiliares da Justiça. E a gente não conseguiu isso ainda, né? A gente faz de uma maneira, eu brinco sempre, de uma maneira ainda muito carroça, né? Porque a gente recebe a documentação, faz a análise disso e habilita. E, para minha surpresa, eu conversei com uma funcionária, Ilex, né, lá de Santa Catarina, e eles fazem diferente. A Câmara Privada, ela faz o cadastro, ela realiza o cadastro nacional. E aí a Câmara,
se ela fez lá, ela realizou o cadastro nacional, então o Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina, ele recebe ela como Câmara Privada, né? E o Tribunal de Justiça, não. A gente pede toda uma documentação, a prevista no provimento e mais algumas, né, certidões, enfim, de toda a empresa. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Então, essa parte do consumidor.gov, a plataforma, ela vai conversar, o CNJ já está trabalhando com isso, com o PJE. Vai ser bem interessante. E aí, isso já trata também do PL, que é a tentativa prévia, né, de conciliação, que seria por meio do consumidor.gov ou de outra plataforma de resolução de conflitos. E aí a gente vai ter também outra parceria importante, que é com a Secretaria Estadual de Saúde, né, Defensoria Pública, Ministério Público, que é o acesso à SUS. Né? Então, a gente tem isso hoje na capital, que é no posto Maria Zélia, lá no Belenzinho, que é o fornecimento de medicamentos. Né? Então, hoje, o juiz, se ele recebe um pedido de liminar de medicamento, ele já cadastra o processo na plataforma, ele já manda inicial, e a Secretaria da Saúde, em 48 horas, ela dá um retorno, acho que até 72 horas, a respeito do medicamento, onde tem, está disponível. Ou ela contesta, né, o pedido médico dizendo que tem um outro medicamento, que tem a mesma composição, só que com nome genérico, enfim. Então, o acesso à SUS é bem interessante. Já tive, né, um caso bem pontual lá no PEMEC, porque o pessoal, quando chega no João Mendes, lá na fiscalização, e fala assim, eu estou com um problema, eles nem perguntam, né, que problema que é. Não, sobe no 13º, fala com a Maria Cristina, que ela resolve. Então, eles, né, se passa na calçada, manda lá. E a moça estava exatamente com uma receita de um medicamento para a mãe. E assim, eu sou gestora também desse termo de convênio, e aí eu já peguei na hora, digitalizei e mandei lá para a Secretaria da Saúde, que eu tenho acesso, né, a Paula Sui. Falei, Paula, será que você consegue ajudar a gente? Ela falou, me dá algumas horas e eu vou ver o que eu posso fazer. Aí a moça foi embora, mas me deixou o celular, tudo, e aí no final do dia já tinha o retorno, que o medicamento já estava disponível. Aí eu liguei, né, para a moça, eu falei, olha, você pode ir, tudo. E no dia seguinte ela foi no PEMEC de novo, me agradecer, foi lá, levou bombom, tudo. Eu falei, não é para você gastar dinheiro, só para você vir aqui e tudo que precisar, né, estou à disposição. Então, foi uma experiência bastante gratificante, né, ver que realmente eu sou gestora de um termo e que está dando certo, né, gestora e fiscal disso. Como já teve outros que me convidaram, eu falei, não, se for algum termo de parceria, de convênio, que for para ficar na gaveta, que seria só político, eu não aceito, porque eu fico cobrando relatório de um, de outro. A gente tem o conselho de farmácia, eu fico, faltou o relatório trimestral, e aí eles mandam. Então, eu não deixo ficar nada na gaveta, né? Não dá para ficar parado. E aí a gente teve também esse convênio, que isso aqui é a menina dos olhos, né, do desembargador, minha, de todo mundo, do núcleo, que é com a Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque já existiam os núcleos de mediação comunitária na PM. Então, a gente já vem trabalhando com a PM de longos anos, né, com a Coronel Helena, Coronel Motoca, que estava lá em Araçatuba, que é onde foi feita a primeira parceria. Por quê? Porque no estatuto, no regulamento da PM, já tem lá a função de conciliação e mediação. Então, a gente pegou a faca e o queijo, só faltava fatiar mesmo e comer, né? E aí esse termo de convênio, ele foi construído, né? Demorou um pouquinho no tribunal para andar, mas enfim, a gente conseguiu aprovar ele, e aí a gente passou a instalar postos de Sejusques dentro de Numec, né? Juntar o útil ao agradável. Uma parceria de sucesso, onde a gente conseguiu formar, né, capacitar, né, curso de formação para mais de 250 policiais militares, porque eles é que atuam como mediador. A única coisa que a gente não conseguiu foi eles
trabalharem desvinculados da profissão de origem, que é a farda. Então, eles trabalham com farda. Eu deixo, no final tem até fotinho deles lá, mas são uma riqueza, são de um sentimento, né? Numa primeira turma, a gente viu policiais que estavam ali por ordem de, né? E aí eu tive uma reunião bastante difícil na época com o comandante-geral, e ele falou, a senhora vai tirar meus policiais da rua. Eu falei, não, comandante, muito pelo contrário. A gente vai pegar aquele que está encostado, que não pode ir para a rua, e a gente vai valorizar ele, a gente vai humanizar tudo isso, né? Dar um curso de capacitação e pôr ele para ajudar, então, a comunidade, né? Fazer essa mediação comunitária. E aí foi visto com bons olhos. E aí já um pouco mais com a Coronel Helena, também que já reformou, eu disse, o que eu gostaria da senhora para a próxima turma? Que eles viessem, que eles fossem convidados a participar do curso de formação, porque na Polícia Militar tem toda aquela hierarquia, né? E eu falo, no NUPEMEC, vocês não vêm mandar aqui, não, que aqui, né, a casa sou eu, então não vem aqui com a hierarquia de vocês. Então, eu sofri um pouquinho lá, né? Hoje o capitão Samuel me chama de comandante, porque ele fala, minha comandante. Que eu falei, não vem dar ordem aqui, não, dá ordem aí na sua polícia. E aí a gente conseguiu o quê dela? Da Coronel Helena, que convidasse os policiais que cuidavam do administrativo, que estão em disponibilidade por qualquer motivo, às vezes até por questões psicológicas, não consegue ir mais para a rua porque teve acidente com arma, enfim, né? E a gente conseguiu, então, resgatar isso e a gente teve uma adesão grande dos policiais militares. Então, as questões tratadas são questões de briga de vizinho, acidente de trânsito, barulho, enfim, são questões que podem ser tratadas, que são questões da comunidade em si, né? Então, isso foi, e o índice é bastante alto, e a reincidência diminuiu. Por quê? Porque hoje eles fazem a conciliação e, em muitos casos, vêm para homologação. Outros ficam só na esfera administrativa, mas muitos vêm para homologação do juiz. E aí eles veem nas partes, não, isso aqui o juiz que determinou, então eles vão cumprir. E aí a gente diminuiu aquela demanda do 90, né, de briga de vizinho, a folha da árvore que entope, o ralo, né, enfim, o barulho lá do bar, né, o som alto, a igreja também, que faz, né, fora do horário. Então, isso a gente conseguiu, então, a diminuição, né, nesses casos. Então, é bastante interessante. E hoje a gente tem na Polícia Militar o Coronel Leandro. E aí, o que a gente teve? É um psicólogo, né? A pessoa totalmente da paz, ele é uma pessoa sensacional, que ele pega a gente no colo, né? A carinha, né? Eu fiz uma cirurgia de tireoide na pandemia, minha surpresa, estava com o celular, eu falei, nossa, né? Atendi, chamador desconhecido. Era o Coronel Leandro, aquela, né, pessoa ali, perguntando como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, se eu queria uma viatura, se eu precisava ir até o hospital, para eu ficar à vontade, que eu não podia fazer esforço e que a equipe estava à disposição. Então, é assim, aí você vê, você passa a conhecer as pessoas, né? E não são pessoas humanas mesmo, não é porque, mas é porque você é diretora do NUPEMEC. Não, porque são assim mesmo, né? É uma questão de conhecer. E quem me ensinou, né, a conhecer bem foi a Margarete, né? Eu falo que a Margarete é uma figurinha carimbada na minha vida, né? Uma conciliadora, mediadora, instrutora, e ela que veio trazer também, né, em 2012, 2013, veio o Dr. Vandercy também, que vocês vão ter oportunidade, né, de estar com ele, de ver que pessoa maravilhosa que é, e ele trouxe a Margarete, então, e foi ela que me fez, né, sair do gatinho e começar a andar com as minhas pernas
na área de capacitação de conciliadores e mediadores, porque eu era bastante crua. Eu gostava de estrutura, né, de viajar ali, conhecer, conversar com o juiz, ia falante, doutor, faz assim, divisória aqui, parecia até que eu era engenheira, né? E não era nada disso. E aí quem me trouxe toda essa cultura, né, essa fala da conciliação, de formação, foi a Margarete. E aí nós tivemos também outro convênio importante, que é o do IMESC, né? O que a gente tinha? A gente, não sei se a Patrícia participou, os mutirões que a gente tinha. Participei. Participou da paternidade responsável, que é o quê? São as crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento, né? E toda criança tem direito, né, de ter o nome do pai, né? Então, eram eventos grandes, né? As escolas informam, as escolas da rede pública, as crianças que não têm o nome do pai. Então, ali em Santo Amaro é totalmente atípico, né? Então, cada evento eram 7.000 cartas, né? E a gente tinha ali 2.000 pessoas, né? No evento, mais ou menos. E aí, mas tem todo um trabalho antes do evento, né? Que é fazer a mãe ceder e indicar o suposto pai, né? Para o dia do para a gente poder convidar, né? Ela dá o endereço do suposto pai. E aí ele é convidado a vir, né, para o evento, ou ele faz o reconhecimento espontâneo, porque muitas vezes, né, bate o olho e não tem como, né? Você olha e fala, nossa, xerox, né? E aí tudo bem. Outros que resistem, e aí ele já sai do evento com o exame de DNA agendado, né? E essa parceria foi muito importante, porque hoje, como a gente está no virtual, né, 2 anos já que não tem o evento, mas a gente tem 100 exames por mês por Sejusc. Então, a gente, no interior, a gente já fez algumas ações, parcerias, né, com a área de saúde, farmácia, faculdade de medicina, para a coleta, né, Secretaria Municipal da Saúde. Por quê? O que a gente precisa? Só de um profissional da saúde para fazer essa coleta do exame do DNA. Então, né, como a Patrícia participou, né, a gente teve a nossa equipe no PEMEC participando desses eventos, né, são eventos grandes. Quando o reconhecimento é espontâneo, já tem o cartório de registro civil, né, que já faz o registro, a criança já sai, né, com a certidão de nascimento, com o nome do pai averbado. Então, é uma coisa muito gratificante, né, participar de tudo isso. Eu participei de vários eventos em comunidade, Paraisópolis, Rosa da China, tudo que era os centros educacional unificado da prefeitura, que são os CELS, né? Então, em várias comunidades. E eu trabalhava de sábado. E eu tinha meus seguidores, né? Conciliadores, mediadores, e os alunos também, que a gente chama, hoje eu mudei, eu já não chamo mais, estagiário, não é estagiário, é conciliador, mediador e informação. Muito mais chique, né? Dá o prestígio, né? A gente, muito melhor, né? Você está fazendo curso, começou o curso hoje. Que curso? Não, hoje eu sou conciliador em informação, né? Está fazendo a parte teórica e depois a prática. Então, eu tinha muitos conciliadores em formação que iam nos sábados, e eu sou muito tranquila. E eu falava, né, terminou a parte teórica, bom, já tem condições de fazer a abertura e seguir uma sessão. E a gente só fazia família nesses eventos, né, porque a gente não consegue fazer banco, né, consumidor, enfim, porque a gente precisava de um chamamento prévio, né, muito antecipado com relação a isso. E família não, a gente punha lá o folder, né, na escola e eles levavam a documentação, né, e ia muitas vezes com o ex-marido para fazer divórcio, já fazer visita, alimentos. Então, a gente, todo sábado, atendia em média 100 pessoas, né, e pelo menos 30 iam com a documentação e saiu o acordo. Trazia para o NUPEMEC, tudo colocado no sistema, e aí a gente encaminhava, né, ao cartório para registro e averbação, no caso de divórcio, e depois a parte, ela recebia tudo isso homologado na sua casa,
né? Ela não precisava voltar nem no PMEC e nem no cartório, tirar uma certidão de casamento com divórcio averbado, né? Já tinha direito a uma via, né? Aquela parte que participou do mutirão. Então, a gente trabalhou com isso uns 3 anos, mais ou menos. E aí a gente perdeu, foi uma pena, né? Foi perdendo os patrocínios, né? Do tribunal também, né? A gente tinha carro para ir e juízes que acompanhavam. Até hoje eles pedem, vamos voltar com a ação social. Todo mundo quer fazer, né? E aí esses eventos foram diminuindo, então hoje a gente, tudo à distância, mas a gente tem, né, o nosso portal do tribunal, onde a pessoa pode cadastrar lá a sua reclamação, né? Então a gente, essa parte aqui, essas parcerias que eu coloquei para vocês são as mais importantes, tá? Mas a gente tem mais de 1.000 termos de cooperação e de convênios, né, pelo Estado de São Paulo, né, com várias instituições. Principalmente são as prefeituras, né, as nossas maiores parceiras. E aqui, incentivar, né, está lá na Resolução 125, incentivar e promover a capacitação, treinamento e atualização. Então, essa atualização, ela é permanente. Nosso sistema, ele coloca lá a cada 2 anos, mas a atualização, a resolução fala permanente. Se é permanente, é todo momento que você achar que você precisa de uma atualização. Por exemplo, durante o curso, vocês vão aprender a fazer as etapas técnicas da conciliação e mediação e fazer uma abertura, né? No virtual, a abertura, ela está resumida, né? Ela está um pouco menor, mas, preciso relembrar, eu acho que eu esqueci aquela abertura. Vou fazer um curso de atualização de abertura. Então, a gente vai ter várias instituições, a gente tem aí mais de 50 que oferecem cursos, né, de atualização. Então, isso é importante. Patrícia mesmo, acho que já fez, né, curso Já dei 2 de atualização. 8? 2? 2? Acho que 8, mas 2. E aí, aqui, ó, as instituições, elas são habilitadas no PMEC, né? Então, tem que tomar muito cuidadinho com isso na hora de você escolher um curso de formação, para ver se a escola está habilitada e ela está reconhecida pela Infam. Para vocês que estão aqui, eu já vou garantir que o Arquimediar está e está na Infam e reconhecida, então não se preocupe com relação a isso. Então, nós tivemos no PMEC, na verdade, com as resoluções da Infam em 2016, 2007 e 2017, ele foi salvo. Por quê? Porque tinha mais de 80 instituições dando curso, e a gente não tinha, a gente tinha o controle de quantas, quem eram, mas a gente não conseguia fiscalizar, né? Então, a gente tinha os cursos Ismailov, a R$ 1,99, eu brinco sempre com isso, né? Que eram cursos lá que cobravam R$ 99 e colocavam um auditório com 120 pessoas, totalmente inviável. Aí veio a Infam para regulamentar. O que a gente fez? Descredenciou todo mundo e começou a habilitar uma a uma, mas tinha que preencher todos os requisitos. Então, sala, existe lá, 1,5 metro de distância, né, no presencial, entre um e o outro, né? Não é porque a gente está em pandemia, é porque é determinação da Infam. Então, ele tem um roteirinho bem chato, a Patrícia sabe disso, o passo a passo, ele é bem detalhado, e a escola, e hoje acho que a gente tem 17 escolas habilitadas em EAD, então são poucas as escolas em EAD também, né? Os presenciais continuam do mesmo jeito. Aí, em 2020, o regulamento das ações. Então, o que ele veio? Um regulamento novo do CNJ, permitindo os cursos EAD. Por isso que a gente está aqui hoje. Mas isso significa que o quê? Então, toda essa parte do curso, então ela vai ter o conteúdo dela, né, do Arquimediar, com os professores online e ao vivo, ou aulas gravadas, fica a critério de cada escola, e mais a parte do EAD na plataforma Moodle,
que vocês vão participar no segundo momento, onde são 5 módulos e todas as escolas têm que ter o mesmo padrão. Todas vão utilizar o material do CNJ. Então, são 5 módulos no Moodle, onde vocês vão ter um tutor para interagir nessa plataforma, né? Onde vocês vão ter as lições de casa, né? Que ninguém quer ouvir muito, mas a cada módulo vocês vão seguir lá e vocês vão ter a lição de casa. Então, vocês vão ter essa aula, a Patrícia, o Savoy, vão dar tudo detalhado para vocês, de como se utiliza, né, a plataforma Moodle, para quem não conhece. E a cada módulo, vocês vão ter um prazo grande, 1 semana, né, para fazer a lição de casa, né, e depois receberem, então, a nota, né, e ali a computada a presença, enfim, né, isso aí tudo a Patrícia e o Savoy que vão dar toda a orientação para vocês de como funciona todo o curso à distância. O presencial continua como está, apenas eles vão inserir os dados no Concilia-Ajude, que o Concilia-Ajude é o sistema novo, né, do CNJ. Então, regulamento das ações combinado com o Concilia-Ajude. O que ele fala, o regulamento? Que vocês deverão ser cadastrados no Concilia-Ajude, né? Então, aluno por aluno. Então, provavelmente, a Patrícia já cadastrou todo mundo, Já. Savoy, Tá todo mundo cadastrado. todo mundo matriculado lá. Por quê? Por que isso é importante? Hoje, a gente não tem, não sei se vocês ouviram falar, mas não existe mais cadastro nacional de conciliadores e mediadores. Ele foi excluído pela Resolução 390, de 6 de maio desse ano. Então, vocês estão numa situação muito privilegiada. Por quê? Porque os que tiveram a formação anterior, né, em 2020 ou anterior a maio de 21, lá para trás, 2019, 18, 17, ele não fez o cadastro nacional. Então, ele vai ter que esperar a atualização do sistema Concilia-Ajude para ele poder fazer o cadastro dele. E não tem previsão. E o NUPEMEC não tem braço para fazer esse cadastro de quem não fez ainda. Então, por que eu falo vocês numa situação privilegiada? Porque hoje, se você eu não sei, o sistema ele gera login e senha, né, Pá? Gera para cada aluno, para poder acessar, né? Para poder acessar, sim. Isso. Então, se vocês quiserem entrar lá e ver se vocês estão no Concilia-Ajude, vocês vão achar que vocês estão lá. O Concilia-Ajude nada mais é do que o cadastro nacional. Informação importante, né, para o curso, para o Arquimediar. Independente da certificação que sai pelo sistema Concilia-Ajude, porque ela colocou lá um template de certificado, que ao final da parte teórica, da parte prática, vai ter o ateste e vai gerar um certificado pelo sistema. É importante ela ter um certificado dela, escola, registrado em livro próprio eletrônico e ter o controle desses alunos. Por que eu falo isso? Se mudou o Cadastro Nacional, o SIJUC, CODP, enfim, CCJ, tinha vários, né? Virou tudo Concilia-Ajude, vem outro conselheiro e muda o Concilia-Ajude. O Concilia-Ajude não existe mais. E aí, eles estão na roça. Por quê? Porque eles não... Se a escola não tiver o controle dela e o sistema não existir mais, ela se perde. Então, tem que ter esse controle. Então, é muito importante isso, né, da escola. Então, o aluno... então eu vou ter 2 certificados? Vai. 2 certificados. Olha que beleza. Né? Um que gera do sistema e outro do Arquimediar, que isso é importante. Então, vamos lá. Criar e manter o cadastro estadual. Essa é a parte do NUPEMEC, está lá na resolução. E aí, em 2016, foi criado, então, o Portal Auxiliares da Justiça.
e a gente entrou ali no barco, por quê? Porque a corregedoria tinha que habilitar o portal de peritos e a gente entrou com o nosso meio capenga, e continua ainda, mas a gente vai seguindo, numa hora ele sai direito. E aí, em que momento vocês vão fazer? Já tenho a certificação, estou certificado, posso fazer o cadastro? Então, primeiro veja aonde você vai atuar. Então, vocês vão fazer o estágio supervisionado. Aonde eu vou fazer? Sejusc, Câmara Privada, casos reais, tá? Tem um núcleo de prática jurídica da USP, que é ali no João Mendes. E eles fazem conciliação ali de casos reais. Serve. Por quê? Porque a resolução, ela permite, tá? Então, na fase de estágio de Sejusc, o que vocês vão fazer? Tentar fazer a política da boa vizinhança, todo o comprometimento de vocês, para já começar a sondar uma vaga para atuar no Sejusc. Aí vem Maria Cristina, o quadro dos Sejuscs estão cheios, eu não consigo me encaixar para atuar, mas eu quero atuar numa câmara privada. E para atuar numa câmara privada, eu tenho que ser atuante no Sejusc. Então, você vai fazer o seu cadastro e vai indicar no PMEC. No PMEC, entre parênteses, Sejusc. Por quê? Porque Maria Cristina, quando se fizer mutirão, eu tenho uma pautinha concentrada do portal, onde eu posso incluir alguns conciliadores de informação e mediadores de informação. E vai ter oportunidade de fazer comediação, né? Co-conciliação, fazer a conciliação quando estiver na fase, né? Eu sou uma pessoa muito aberta, então a gente permite, o número de alunos não é grande, a gente consegue atender, não todos de uma vez, mas conforme a gente vai terminando, a gente vai abrindo vaga, né, para outros. Enfim, e aí, a partir daí, vocês têm, né, o cadastro de vocês. Eu pus lá, cuidado com a foto e dados. Por que isso? Né? Porque a foto não pode pôr a planta, não pode pôr o casal, não pode pôr o gato, não pode pôr o cachorro. Ah, você está rindo da nossa cara. Não, estou falando sério. Né? Eu faço validação, né? Eu entro no braçal, né? E eu faço ali o cadastro, e eu tenho toque, né? O Sejusc, ele habilita, e ele nem viu que não tem a foto ali, é uma coisa absurda. E quando eu vejo isso, eu já vejo o Sejusc que está habilitado, já chamo o gestor do Sejusc no Teams e falo, você conferiu os dados? Conferi. Então, entra no cadastro do conciliador tal, para ver se você conferiu. Olha ali a fotinho dele, né? Já brinco ali, de um jeitinho bem sutil, bem amoroso, e falo, como é que você habilita isso? Não pode habilitar. A habilitação não é por amostragem, né? Não é abrir, chegar e habilitar. Né? Por quê? Porque depois tem a habilitação do Sejusc e a validação do PMEC, tá? Maria Cristina, eu não consigo fazer o meu cadastro. Isso você vai me falar daqui a um ano, provavelmente quando terminar a fase do estágio supervisionado. Estou com o meu certificado na mão e não consigo. Você vai rever a aula, vai ouvir ela de novo, vai conversar com a Patrícia, vai conversar com o Savoy, vai me mandar um e-mail, vai me mandar um WhatsApp e a gente vai fazer junto o cadastro, tá? Nossa, mas isso é pontual. Todo dia eu atendo pessoalmente, vários, porque o telefone um passa para outro, e, assim, ligar é meio complicado, então é melhor mandar mensagem antes, né? Porque nem sempre eu consigo atender naquele momento. Então, é muito importante essa parte do cadastro. Já estou participando de conciliações e mediação. Fiz uma mediação, enfim, tudo certo. Isso tem avaliação pelas partes. Então, veja a sua página do Facebook, veja lá seu Instagram, tudo que você tem lá, se está condizente com aquilo. Eu não estou dizendo para você deixar de postar alguma coisa e não ter vida social, mas eu estou dizendo,
né? Veja bem o que você coloca. Por quê? Porque hoje as pessoas saem de uma mediação, pegam o nome, joga lá na internet, no Google, que dedura tudo, né? O Samir, o servidor de TI do Nopemec, ele fala que é a Cris Google, né? Quando quer alguma coisa, pergunta para ela que ela sabe. E aí joga lá e vai te achar e vai no seu Facebook, vai olhar e vai escarafunchar tudo para saber quem é você. E depois pode ir até, né? Isso pode gerar algum constrangimento futuro, né? Então precisa tomar bastante cuidadinho com relação a isso. Eu só vou voltar aqui. Ó, quando eu falei aqui de instituição formadora, o cuidado na hora de fazer, o cuidado também na hora de fazer a atualização do curso, se a instituição ela está habilitada, né, como formação. Por quê? Para minha surpresa, eu tive uma visita de uma aluna de um curso que foi divulgado, curso de formação de conciliadores extrajudiciais e judiciais, e a escola não está habilitada. E aí, o que fazer? E aí eu estou com o abacaxi para descascar. Mas isso eu sou transparente e vou conversar pessoalmente, né, com a instituição, né, convidar ela para uma reunião presencial, né, não pode divulgar desse jeito, né, não tem habilitação no PEMEC, pode até não ter interesse, mas não julgue, não divulgue que é judicial, divulgue que é curso de formação de conciliadores extrajudicial. Lembrando que para você atuar como conciliador privado, você não precisa nem curso, basta você ter experiência, né? Ah, posso viver de mediação privada? Pode sim. Vai viver, só que não vai atuar no judicial, né? Não vai atuar no Sejusc, tá? Então precisa tomar muito cuidadinho. Então, em 2020, a gente já implantou o formulário eletrônico de avaliação de desempenho dos conciliadores. Então, como que funciona isso? Na próxima sessão... Posso fazer uma pergunta? Aproveitar já que está aqui. Os estágios, eu sempre peço para fazer nos Sejuscs. Em câmara privada, não. Você está dizendo que pode agora? Isso, pode. Tinha uma porcentagem antigamente, né? até 20% podia ser então, em câmara. A câmara privada, ela faz cível, família, ela faz tudo. Ela faz briga de vizinho, ela faz tudo. Pode, sim. Em casos reais, né? Casos reais. Porque falaram que até 20% podia e depois tiraram isso, né? A gente não podia mais... a gente não formalizou, Patrícia, essa parte do percentual. Mas o que a gente fala é que o aluno ele precisa fazer cível, família e passar longe de JEC, de juizado especial. Uhum. Né? Porque ele vai desaprender tudo que você ensinar, né? Toda lição que você, né, vai chegar numa sessão de JEC, tem acordo, não tem acordo. Então é complicado isso, né? Você passar isso. Por exemplo, eu já tive pedido de socorro de juizado. Cristina, não sei o que, eu preciso. E a gente sabe que hoje o conciliador, o mediador, ele vai atuar no juizado como voluntário, né? Porque não tem remuneração. Isso está sendo estudado no CNJ, tem consulta feita lá. Então, eu falei, desde que você não faça sessão de 15 em 15 minutos, eu te ajudo. É nos meus moldes, no PEMEC, nos meus resolução 125, né? Fazer abertura breve, mas que tenha uma abertura e que dê oportunidade, mesmo para a parte que não levou o acordo, que é a parte, né, que foi convidada, que ela fale por que ela não levou. Que ela é um preposto pago, que paga um audiencista de R$100 e que não tem, que ela assuma aquilo, que é difícil você ver assumir isso, né? Fui contratado ainda por R$100 para ir lá só para não dar ausência das partes do juizado, né? Muito complicado. E aí... E é uma realidade, né, Cris? Sabe? É a realidade hoje, totalmente. E aí eu caio fora dessas, entendeu? Eu passo para a plataforma de negociação. Hoje a gente tem duas, tem a MOL e tem a Concili, e eu falo, entre em contato com a MOL, com a Concili, que elas fazem negociação lá para vocês, porque é negociação, né? Não é conciliação e mediação. Embora a plataforma tenha também conciliação e mediação. Mas nesse caso de juizado, eu considero como negociação.
não tem acordo, entendeu? Tem lá as opções, enfim, plataforma tá bom para fazer negociação, né? Então, e com relação aos estágios, pode sim, casos reais. Então, a gente tem, por exemplo, a Unicamp, ela tem lá um setor que faz atendimento com os casos reais. Então, o que eu falo? Às vezes é importante a instituição formadora buscar parceria, né? Até com a universidade, né? Um toque, até para você, Sim. né? Ou com uma câmara privada que tenha vários casos. Você, como tutora, como supervisora de estágio que você vai ser, né, dos seus alunos, acredito que você mesmo que vai supervisionar, né, pela quantidade de alunos, você Sim, vai dar uma super atenção, levar, por exemplo, os seus alunos para fazerem as observações nas suas sessões, as comediações, enfim, trabalhar isso, trazer para a gente também no PMEC um pouco disso. Por exemplo, eu tenho mediação pública. Você pergunta o estado no país que tem uma mediação pública. A gente encerrou via Rondon e Artesp, né, que das estradas, enfim, né, de transporte, e a Via Rondon, que constrói as rodovias, a gente encerrou há menos de um mês atrás, foram 2 anos de mediação, das 2 da tarde às 6 da tarde. Então, e hoje a gente tem Rota das Bandeiras e Artesp, que acabou de começar, está na 4ª sessão. Isso é importante, né? Outro estado não tem. E foi de muito sucesso. E é complexa, né? Tem muita coisa para a pessoa que está observando, é um presente, né? É genial, porque você vê eles filmam com os drones para ver a obra, né, que estava em atraso, que está em andamento, que continua, todo o trecho que foi construído, participam engenheiros, procuradores, né, do Estado, porque a Artesp vem com advogados, enfim, engenheiros. Gente, a Via Rondon vem com a equipe, né, o escritório que cuida, né, os advogados, é sensacional. Né? E a gente tem a nossa mediadora, é a Fátima Malheiros, que está conduzindo com excelência, que conduziu o Via Rondon junto com a Dora, né? E agora está só a Fátima na Rota das Bandeiras. Então, isso é maravilhoso. E, né, então, essa oportunidade, a gente vai abrindo os caminhos. Aí, por exemplo, vocês estão aqui me ouvindo. Ah, estou com dificuldade no estágio. A Patrícia não conseguiu abrir caminho. A Patrícia vem e fala, Maria Cristina, eu preciso de uma ajuda. Maria Cristina, não. Cris, eu preciso de uma ajuda tua. Onde eu posso colocar? Ó, nós temos 8, 9, não sei o quê. E aí a gente vai abrindo as portas. Então, para não ter dificuldade, né? Curso de formação, na época do estágio supervisionado, não é para sofrer, né? É para fazer com carinho, com sentimento, para ouvir, para, né, pôr aquilo no papel, para sentir tudo que está ali. E aí, voltando aqui, a gente implantou, então, né, o formulário de avaliação. Hoje as partes, elas recebem por e-mail ou na própria sessão. Quem que disponibiliza o link? Preferencialmente, o próprio conciliador, que vai falar, olha, eu gostaria que você avaliasse, por isso vai impactar, né, na minha remuneração, enfim, né, vai dar todo ali um enfoque com relação à avaliação, o quanto é importante, mesmo que a sessão seja gratuita, né, que as partes venham da Defensoria Pública, que tenham a gratuidade, que o juiz, né, deu a justiça gratuita, mesmo assim, é importante falar do link da avaliação para vocês. Então, a gente veio, ó, a resolução, ela fala regulamentar a remuneração, e o próprio CNJ, ele regulamentou, e o Tribunal de Justiça também regulamentou, pela resolução 809. Falar de remuneração nesse momento, eu acho precoce, né? Eu até vou passar um pouquinho para vocês, mas muito rapidamente, porque isso é para o interesse de vocês vai ser depois da certificação. Não pensem em remuneração nesse momento, né? Pensem que ainda estão na fase de voluntários, né? A remuneração, estou fazendo o curso porque eu quero ser remunerado, mas calma,
né? Vamos deixar essa remuneração para a gente falar mais profundamente daqui a um ano. A gente volta para falar só da remuneração, num curso de atualização. E aí a gente tem o pré-processual mediante depósito judicial. E aqui a gente fala depósito judicial ou diretamente na conta do conciliador, né? Então, tanto no processual como no pré, pode ser no depósito judicial. Por quê? Porque às vezes a parte não confia, vou depositar na conta direto. Uns sim, outros não, então é complicado isso. Então, isso já está todo regulamentado. E aqui a obrigatoriedade, né? A gente tem um parecer da Corregedoria recente que diz da obrigatoriedade da remuneração, excetuando somente os casos dos hipossuficientes, dos necessitados, né? E o NUPEMEC, ele vê de uma outra forma, e aí a gente realizou uma consulta, né, da matéria no CNJ. Por quê? Porque a gente entende, eles falam assim, mas tem advogado constituído. Mas isso é relativo, né? Eu estou passando por uma dificuldade, meu vizinho é advogado, minha amiga é advogada, e ela sabe da minha dificuldade e ela vai fazer gratuitamente para mim. E aí eu falo que eu não concordo com a remuneração porque eu não posso pagar, né? E aí tem Sejusc que está cancelando a sessão, tem conciliador dando para o prejudicado. Então, gente, eu acho que assim, seria... As partes estão todas na sala. Seria muito frustrante deixar de realizar uma sessão por conta do pagamento. Discute o pagamento depois, ao final da sessão, pergunta, olha, realmente a senhora não concorda com o pagamento, enfim, né? Eu acho que tudo isso vai ser trabalhado, acho que mais num momento mais um pouquinho, né, mais para frente, né, quando a gente estiver na fase da remuneração. Aqui são as principais atribuições do NUPEMEC, né? Instalar centros, a gente faz todo o suporte, monitoramento, né, de dados estatísticos, treinamento, capacitação, habilitação das instituições formadoras, credenciamento de câmaras privadas. O cadastro, ele é obrigatório para atuação, né? Acompanhamento dos instrutores. Recentemente, a gente ofereceu um curso, né, para os instrutores, que a gente chamou de aprofundamento docente. Eu gostei muito. Eu fiz. E aí agora... Maravilhoso. Então você torce o dedo, reza porque ele está inscrito no Prêmio Conciliar Legal do CNJ, né, o curso. Muito e bom. Aí curso de formação de expositores de oficina de divórcio e parentalidade. E aí oficina de gestão da emoção foi autorizada, a gente está agora, eu vou ter uma reunião com a doutora Mônica, né, que é a mãe da criança, para a gente ver como é que vai ser essa implantação dessa oficina, que é para você ficar 15 minutos chorando. É muito interessante. Legal. E aqui os nossos objetivos: melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços, diminuição de custos para o tribunal, né, à medida que a gente vai fazendo as parcerias e expandir a rede. Né? Hoje nós temos 242 Sejusc para 340 comarcas. Então, a gente tem aí um pouco, 90 e poucos ainda, que ainda está faltando Sejusc. Só que a gente tem município que não tem fórum e tem Sejusc, por conta de parceria. Então, quando o prefeito, né, cai nas nossas graças ou me escuta, né, quando eu consigo chegar perto, aí eu vou brincar, né? Eu vendo meu peixe bem, e aí a gente consegue instalar um Sejusc. E aqui os objetivos, né, complementares: investir na capacitação. O WhatsApp voltou, tá? Porque o negócio aqui tá tremendo todinho. Aí os multilhões, para a população mais carente, que é aquele que não tem, ele não pode nem sair, que é o caso, né, das comunidades, que nem a gente fez Paraisópolis 3 vezes. Mas você entrou na comunidade? Entrei. E almocei lá dentro, a melhor feijoada que eu já comi, lá no Paraisópolis. Estava acompanhada do líder comunitário. E aqui, lá no nosso, se vocês andarem no portal, vai ter o link de avaliação, vocês podem acessar lá
só para ver as perguntinhas, né, que constam. Aí, o Sejus, que eu deixei, Centros Judiciários, tá? De Solução de Conflitos e Cidadania, que é a sigla. Hoje, os conciliadores mediadores, eles têm acesso como convidados para abrir, né, e fechar a sessão. Ele não precisa do gestor palpitando a sessão, porque eu sou contra o gestor participando, que tem gestor que palpita na hora errada, e eu sempre dou um jeitinho de chamar de canto, vou falar, deixa o conciliador, deixa ele digitar o termo, deixa, né, ele conduzir a sessão dele em paz. E aí, ó, em 10 anos, a gente tem aqui, ó, instalou, olha, 241 de 320. Depois deixa eu ver se agora eu não consigo, mas eu atualizo, é 242. E aí os postos vinculados também, que a gente tem, como eu falei, da Polícia Militar. E aí a gente tem programas, isso aqui tudo desenhado, né? Eu sempre dou os palpites, aqui é da juíza Maria Heloísa, lá de Olímpia, amigo do turismo, né? Porque Olímpia cresceu demais, a rede hoteleira, parque, enfim. Não conheço Olímpia, mas vou. Alimentos.com, Sejusc de Assis. É feito tudo via WhatsApp. Ixi, tudo feito, mas a sessão é Teams. Mas é todo o cadastramento, tudo via WhatsApp. Nossa, que modernidade, né? Modernidade. Sejusc sem fronteiras, evento dia 17. Só que eu entrei aqui com esses, mas vai vir o link, tá? Eu tirei da ordem sem querer. Para vocês assistirem um evento, tá? Eu deixei o link também. Então, aqui o Sejus, que ó, oferece a conciliação pré-processual, processual e o serviço de cidadania. Aqui vocês vão ter especialistas, né, falando da matéria, né, de toda, qual é a matéria, de família, né, o cível, tudo que é tratado, né, enfim, vocês vão ter tudo isso aqui durante o curso. Provavelmente da nossa especialista Patrícia, que vai dar toda essa aula. Isso aqui é orientação para os nossos gestores, que a parte reclamante, quando comparece ao Sejusc, né, ela já vai ser alertada com relação à remuneração. Então, isso não interessa muito para vocês hoje. A parte reclamante, hipossuficiente, tá? Não tem remuneração. Como que eu sei? Quando a parte reclamante é beneficiária, quando a demanda vem da Defensoria Pública, tá? Então, a gente sabe que o conciliador vai ser voluntário. Na carta convite, vai constar: a remuneração será custeada pelas partes, preferencialmente em frações iguais, sendo assegurado aos necessitados a gratuidade, tá? Então, não há o que falar em remuneração. E aqui, o que pode constar no termo da sessão, tá? Depois, um dia, se vocês fizerem um curso de atualização com a Maria Helena Sanches, do NUPEMEC, ela dá aula de construção de termo de chorar, né? Depois a Patrícia monta um curso e convida a Maria Helena para falar só de termos, que ela vai dar um show, ela é especialista na matéria, né? Então, tudo que deve constar, né? O valor da remuneração. Eu nem sabia que ela dava essa aula, porque eu sei que ela constrói termo, né? Sim, né? Especialista. Aí os patamares remuneratórios, eles estão lá na resolução 809, porque vocês vão lá pesquisar e vão ler ponto a ponto a resolução 809. E ao final de cada mês, o conciliador ele vai informar. E aí, no PMEC, desde o comecinho que foi implantado, ele falava, olha, precisa da planilha. Eles não fizeram, agora eu cobrei os resultados de 2019 e 2020. E eles estão todos sofrendo, e o prazo era hoje. Né? E aí, 80% do Sejusc não informou para a gente, né, a planilha. Então, eu não consigo dizer para vocês quem são
quantos, né, as sessões remuneradas e qual montante. Ah, por que isso interessa a você? Interessa porque uma hora vão perguntar, né? E para a gente saber o valor também. Tem conciliador que não quer, né, falar quanto ganhou, né? Porque, gente, vai pelo valor da causa, né? Então a gente tem a tabela, só de curiosidade para vocês. Inicialmente, é tudo patamar básico, todos hoje. Ainda vai demorar uns 2, 3 anos para mudar o patamar, porque a gente está definindo os critérios ainda. E aí não quer contar se ganhou, e é valor da causa. Então, depende de uma sessão, por exemplo, de uma partilha de bens ou inventário, ele sai com 500, 600, 700 reais, né? Dependendo do valor. Esse aqui a gente já falou, que são os programas, ó, agora apareceu o link. Eu vou colocar a parte amanhã em ordem, tá? E eu te mando de novo, tá? Para você mandar para eles o... Pode disponibilizar esse, mas depois a gente substitui, tá? Tá. Pela apresentação certinha. Eu vou colocar na ordem. É porque o dia foi corrido até, né? Então, aqui vocês vão poder assistir. Gente, foi lindo o evento. E às 8h30 da manhã. Por quê? Horário, fuso horário. Lá é 8h30 da noite. Muito legal. E fiquem atentos para ver o fundo da minha tela, que não era Sejus, que tinha uma cerejeira, tinha Sejus, que tinha, né, é uma coisinha gracinha. Foi o Vitor que desenhou. Vamos contar quem é o pai da criança. E aí, com a suspensão do expediente presencial, a gente já tem um ato normativo, 2020. O que ele permite? As sessões híbridas. Então, a gente já pensando, se o presencial voltar, a gente pode continuar no remoto. E é isso que a gente vai fazer. O tribunal determinou 50% para voltar ao presencial. Só que a gente tem comarca que só tem um servidor, então ele faz o escalonado, e assim um dia não. Complicado o negócio para a gente. Então, aqui, as dificuldades na implantação do virtual, e agora dobraram as dificuldades para voltar ao presencial. Nossos parceiros não têm equipamento. Câmera, microfone, enfim. Olha que legal. Isso aqui é uma estrutura mínima. Uma aguinha, tá até soluçando. Olha que legal isso. Dentro do poupa-tempo de Presidente Prudente. Bem bacana, né? Para quem não foi lá, né? Então, aqui. Aqui a gente tem outro, ó, dentro como é, porque vocês estão no virtual, vocês não vão ver, né? Tá todo mundo colocando um banner de fundo, eu escondi aqui para vocês não verem minha bagunça. Aqui é uma sala de sessão, porque tem agenda aqui para tudo quanto é canto. Aqui, ó, eu trouxe Sejusc aqui do lado esquerdo é de Aparecida, dentro do fórum, e aqui Casa do Cidadão. Aqui, eu acho que vocês terão uma aula de legislação, e aí, provavelmente, o professor vai entrar mais profundamente, falando da criação, né, das câmaras privadas. Eu trouxe só uma passada aqui, né, que o artigo 167 do Código de Processo, ele fala que elas serão cadastradas no Tribunal de Justiça, mediadores atuantes nos Sejuscs cadastrados no NUPEMEC. Quero atuar numa câmara privada, mas não sou atuante Sejusc, então vou me cadastrar no PEMEC. Mas eu não vou deixar você ficar fora de atuar porque você não achou um Sejusc para atuar. Tá? E vinculadas, né, as câmaras, elas têm uma vinculação para homologação. Né? Eu coloquei, como hoje todas as câmaras estão no virtual, eu coloquei a homologação em todos os Sejuscs do Estado de São Paulo. Tem juiz, gente, que não aceita homologação, fazer homologação de câmara. Como assim? É verdade, mas eu também não vou pedir para ele fazer. Eu trago para mim no PEMEC, mas eu não peço. Aqui você tem o rol das câmaras privadas, né, que vocês podem acessar para ver, e 20% dos casos feitos nas câmaras privadas do processual vão fazer gratuitamente para o tribunal.
Então, seria no caso do Defensoria Pública, né? Os casos que a gente tem. Participação de advogados acompanhando seus clientes. Muitos me perguntam, o advogado vai participar, tá? Advogado pode compor uma câmara privada? Pode. Advogado pode atuar no Sejusc? Pode. Pode atuar no Sejusc, que é onde ele atua como advogado? Pode. Tudo pode. O CNJ permitiu tudo. Então, advogados capacitados poderão compor a câmara privada como mediadores. É uma ampliação da atividade do advogado. Sou advogado, recebi um caso, né, de um divórcio consensual, né? Trago as duas partes, toda a documentação, procuração, acordo, elas assinam e levo para o Sejusc para homologação. Depende do Sejusc, vai ter uma ratificação de acordo, depende do Sejusc, o juiz vai homologar direto. Câmara privada, ou o advogado leva para a câmara privada, que é o que eu recomendo. Por quê? Porque ele vai ter um fluxo mais rápido para a homologação do seu acordo, né? Ele já economizou com as custas processuais, então ele pode gastar com a câmara privada, que é lei de mercado, tá? Não tem tabela. Aqui só de curiosidade, tá? Nem vou me atentar. São os documentos necessários para habilitar uma câmara privada. Se vocês quiserem me parar para perguntar, pode, tá? Ó, isso aqui, dois programas que são um xodó do coração. Empresa Amiga da Justiça e Município Amigo. Tudo no PEMEC que monitora, tá, gente? Ó, 9 de novembro de 2020. Teve um evento. Também, se vocês clicarem, vocês vão conseguir assistir, tá? As empresas, elas receberam certificado do selo bronze, tá? 5 anos. 5 empresas, 5 anos. Ou 8 empresas, 5 anos. A Ginomoto, das primeiras empresas que aderiu ao programa. Então, já receberam. E aí, esse ano, o evento, a gente está programando de 8 a 12 de novembro. Na parte da tarde, vai ser 1 hora por dia, porque a gente quer homenagear as mais de 50 empresas. Então, 10 empresas vão falar 5 minutos, cada uma por dia. E isso, olha aqui os números. 2017, a gente começou a computar a estatística, até 2021. Mais de 3 milhões e 800 mil acordos extrajudiciais pré-processuais. Tá? Para elas participarem, elas têm que comprovar, tá? Semestralmente, com mídias, os acordos. Ó, as empresas, e são empresas de grande nome. Esse daqui ainda falta atualização. A gente teve a Via Varejo, que é Casas Bahia, que aderiu esses dias, Americanas, que aderiu, olha, de grandes nomes, né? O Itaú também faz tempo, né, Cris, que tá. O Itaú, aqui Febraban, Itaú ganhou também, acho que 5 anos. O Itaú, Latam, a Mil, a Ginomoto, 1, 2, 3, 4. Os parceiros aqui, Secov, Abrarec, Febraban e Sinduscon, acho que ganharam. Mas dá para ver quando eu assisti, dá para ver quem ganhou os 5 anos. O Itaú tá faz tempo, né? Aqui esse aqui do programa, ele foi alterado em 2020. Por quê? Porque quem desenhou lá a portaria, e eu dei uma piscada, estava muito truncada com prazo. Você não pode dar prazo, né, para poder público. Então, o que eu fiz? Eu destrunquei tudo isso aqui. Então, qual que é o objetivo? Incentivar a mediação e conciliação entre prefeitura e cidadãos a fim de fomentar a cultura da pacificação, evitando excessiva judicialização. Por quê? Porque as prefeituras, elas fazem aquela distribuição em massa, né? Ou início de mandato ou final para aumentar a arrecadação. Principalmente quando o prefeito é candidato à reeleição. Aí é doido isso, aí é muito doido. Aí a gente recebe... Então, a nossa ideia do município amigo é isso, né? Diminuir essa distribuição em massa.
Aqui, oficina de divórcio e parentalidade, isso aqui é o nosso material e já prevê o EAD, né? A gente já tem. Quem tiver interesse em fazer o curso de expositor de oficina, pode me mandar um e-mail dizendo eu tenho interesse, né, no curso de expositora para atender a resolução 50. Vai ser um prazer colocarmos na próxima turma, prevista para o início do ano que vem. Ó, isso aqui é o xodó, meu e de todos os advogados, Manual de Partilha de Bens, Família e Sucessões. Jamais vou deixar de dar o crédito, Maria Helena. Né? Na época, eu fiz o desenho para ela, de um roteiro, e eu falei, a minha ideia é isso, isso, isso. Como ela tem 5 pós-graduação, enfim, N cursos, de tudo que vocês imaginam, de especialização, ela não teve dificuldade, mas foi um ano de construção, né, desse manual de partilha. Eu tenho físico lá no PMEC, também eu ofereço. Os advogados têm me procurado muito, né? Porque ele vem, você trabalha, ele tem os modelos ali, o passo a passo, você não esquece nem a vírgula, porque o manual não permite. Então, ele foi elaborado toda uma parceria, né? A equipe no PMEC trabalhou com revisão, enfim, mas o mérito maior é da nossa Maria Helena. Isso aqui são atualizações, então sai assim, provimento da Corregedoria Nacional, vem a regulamentação da nossa corregedoria, e aí sai o nosso manual do Extra. Olha que graça. E os nossos bonequinhos. Sejusc de Amparo. Quando eu vou pessoalmente, eu consigo saber quem é. E eu fui em um monte. Esse aqui é o Sejusc Central, tá? Que ele tá lá, ele era na Rua Barra Funda, não existe mais lá, mas como foi o primeiro, né? Ele morou lá por 10 anos, agora ele mora no 2º andar de João Mendes. Esse aqui é o espaço lá dentro, ele é imenso. 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 Aqui é lá na Uniara, lá em Araraquara, foi o 2º centro, né? Esse aqui é de Atibaia, bem na pracinha, uma graça. Bem bacaninha. Aqui, Oswaldo Cruz. O pessoal tem imaginação no interior, que graça. Como vocês não vão no presencial, pelo menos vocês têm a fotinho para olhar, né? As entradinhas. Esse aqui é de Pederneiras, em parceria. Olha o de Jarinu. Coisa mais bonita que tem esse aqui é o antigo prédio do Fórum. Aí foi eleito, saiu, tinha uma família que já estava no comando da prefeitura há 8 anos. Foi passando marido, mulher, filho, nora, todo mundo. Esse ano, aí na última eleição saiu. Aí a prefeita veio e pediu para o doutor Rogério o espaço para abrigar uns alunos. Ele quase infartou, né? E aí ele arrumou outro local para ela pôr os alunos, mas não mexer aqui. Né? Toda essa reforma é o dodói dele. Ele é coordenador do Sejusc de Atibaia e de Jarinu. Esse aqui é Diadema, no Diadema Resolve. Esse aqui eu deixei para vocês olharem. Esse aqui é o desembargador de terno, que estou aqui do lado, seguidora, e os nossos conciliadores, PMs. PMs, né? Aqui, ó, tá vendo? Araçatuba, Assis, Atibaia, Damantina, já tem vários, tá? E Itaquera, tem um na capital. Aqui foi criado, né, o Focomesp, em 2019. E aí, considerando o crescimento de tudo, a gente dividiu, né, coordenadorias regionais, ó. 2020 e 2021. Eu sou muito sincera e transparente. O que os juízes fizeram nesse tempo todo? Nada. Entendeu? Não se reuniram para ver as dificuldades. Qual que era a intenção? Troca de experiências, né? Interlocução com outros órgãos parceiros. Em novembro, o mês que vem, vai ter. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Eu deixei aqui para vocês não esquecerem, ó, consumidor.gov, tá? E aqui, ó,
mais de 2 milhões de reclamações registradas na plataforma. Então, vê como dá certo. Né? Então, isso aqui com índice de acordo na região sudeste, maravilhoso, né? Eu dei uma andadinha rápida, gente, porque para eu não atrapalhar a programação da nossa Imagina. escola. Já tô passando da hora. E aqui eu deixei para vocês, ó, tem esse telefone aqui, ele é VoIP, eu só pode ligar lá de quinta e sexta, que é o dia que eu tô. Excepcionalmente, nessa quinta eu não tô, mas depois eu vou estar todos quinta e sexta, tá? Como eu sou de todos, de todas e todas as dúvidas e tudo que vocês precisarem de mim, do que vocês quiserem falar, dos temas mais abrangentes, dos nossos projetos. Ah, Maria Cristina, eu tenho um projeto assim, assim, traz, que a gente compra no bom sentido, a gente abraça, desenvolve junto, a gente leva para o Sejusc, a gente ajuda nos estágios, né? A Patrícia está aí também, de grande ajuda, vai ser uma participação muito importante, né, do NUPEMEC com vocês. Ah, eu estou começando o curso de formação, a gente está na primeira aula. Ah, mas eu tenho interesse de fazer um curso de atualização, né? Tá? Ah, eu vi uma divulgação de um curso de atualização de não sei o quê. Faça também. Não é? Você não precisa ter o curso de formação para você fazer a atualização. Você pode fazer no paralelo. Digamos que tem lá, o Arquimediar vai lançar lá um curso, ou vai mesmo redação de termos, enfim, de outras matérias. O único curso que a gente não aceita como atualização é curso de TI, né? Ah, como mexer na plataforma Teams, como marcar reunião, como não sei o quê. O pessoal começou a divulgar, desculpa, mas não dá. Né? Curso do sistema SAGE, do tribunal. Esse sou eu que ofereço gratuitamente, pelo menos 2 vezes por ano. Né? Então, para você saber, quando você estiver atuando, depois da formação, né? Ah, Cris, vamos fazer uma turma de SAGE, né, de SAGE para o Sejusc, e aí a gente pede lá para o setor do tribunal, que não é no PEMEC, mas é um setor próprio, dá para você me abrir uma turma? Ele abre, vocês fazem o curso, é totalmente gratuito do SAGE, tá? Não tem custo nenhum. Eu tive há um mês e pouco, encerrou um mês e pouco atrás. É legal porque são... Ai, quantas horas agora, não me lembro, puxa, tantas horas de curso, e você tem lá um mês e meio para fazer o curso, e são aulas gravadas. A única coisa assim, que você assiste aquela aula inteira. Então, você vai assistindo, são aulas pequenas, né? Então, você pode fazer fim de semana, de noite, de manhã, o horário que você quiser. Então, é bem interessante esse curso do sistema. Para que serve isso? Quando você estiver fazendo sessão, né? Por exemplo, no sistema SAGE, o Sejusc que usa direto, já tem um modelo de termo. Então, você já faz direto no sistema, tem os de acordo todo lá, já fica no sistema e o próprio servidor já libera isso no sistema. Então, é bem interessante fazer esse curso. E, no mais, ele é gratuito para vocês. Então, é bem interessante isso. Eu recebi o convite desse curso, eu fiz. Eu fiz também devagar, assim, mas achei muito bom. Também vai dar passo a passo. Qual que você não faz? Eu falo, Paty, outro dia eu estava, gente, é brincadeira, mas ela é muito atualizada. Aproveitem e suguem muito dela, muito, muito, muito. Entrei no evento que eu me inscrevi, aí depois eu vi que precisava colocar lá, você tinha que fazer outra inscrição. Eu não entendo muito, eu vou mexendo, às vezes eu faço umas atrapalhadas. Era o evento da Câmara Sim, né? E aí, mas eu perdi o começo, e falando de condomínio. E é uma coisa que me interessa, essa matéria. Eu queria ouvir Alexandre, né? Era aquele Márcio que faz o negócio condomínio na Globo, né? Isso, que faz o condomínio, Márcio. E aí falando, gente, um espetáculo, e a internet dele caindo, outro espetáculo, né, Paty? Foi terrível.
E, Caía toda hora. e ele falando mal da Vivo. Depois, agora eu vou usar a Claro, não sei o quê. Olha, foi. Que caía a internet, né? Não sabia. E eu perdi um pedaço, mas eu acho que fica gravado, né? Vou tentar recuperar para assistir. Eu acho que fica. Mas se bem que era uma live, né? Era. Mas acho que fica. Vou ver se eu pego e te mando. Porque a Vivian é muito parceira, e como é que ele chama? O Calegari? Calegari. Ele me adora, né? Ele é uma coisa, ele me deu uma caixinha como fala? Ai, de xadrez, nossa, uma coisa maravilhosa. Ele é um show, um show. Ele foi várias vezes lá no PEMEC. E eu falei, ah, não, deixa eu aparecer com o meu nome aqui. Aí eu vi lá, eu falei, nossa, até aqui a Patrícia. E é bom, né? Agora vai ter a escola é concorrente, mas vai ter uma live gratuita. Eu já até me inscrevi, não sei se você se inscreveu. E vai estar o Henrique Ávila e vai estar. Você viu esse? Não. Não? Depois eu te mando. É dia 6, na quarta-feira. Mas, enfim. Gente, falo demais, né? Se deixar, eu fico aqui só trocando, falando, né, com vocês. E fiquem é à uma vontade. delícia, uma conversa que vai já colocando a gente, né, no prumo, né? Sim, eu queria achar, quer ver? Eu vou achar aqui que eu vou passar para vocês. Cadê? Aqui. A mediação na insolvência. O que você precisa saber? Ah, isso aí eu não vi, não. Então, quer ver? Eu gostei, quer ver? Cadê? Alessandra Bonilha, Uhum. Ivia Gavioli, Clarissa, que é uma juíza, que é da terceira de falências e recuperações judiciais de São Paulo, que eu achei interessante. E Henrique Ávila, tá? Entra lá, Centro Mediar. A Alessandra está bem envolvida com a questão da recuperação judicial, né? E ela tá, e eu tô também a Bonilha, e eu tô correndo atrás junto com o doutor. Que a Bonilha está Marcelo. ajudando a gente no CNJ com relação à remuneração no juizado. Ah, tá ajudando? Alguém tem que ajudar, né? A gente está tirando para tudo quanto é lado, porque juizado só gratuito e a gente está perdendo os nossos conciliadores, né? Eles não querem atuar só de forma voluntária. É, verdade. Né? Tem que ter uma remuneração, embora a gente tenha conhecimento que tem um ou outro juizado aí que está cobrando. Mas deve ser raro, né? Então, e aí não pode nem falar. Agora veio consulta da corregedoria, a gente se manifestou, porque a gente constou o CNJ. Em 2020, pela resolução 359, foi criado de 2020 o CONAGE, que é um conselho dos juizados. E o nosso expediente foi para a doutora Candice, que é conselheira, só que venceu o mandato dela. Aí não foi redistribuído ainda. E a gente está consultando sobre a remuneração, se a gente pode aplicar a resolução 271 por analogia nos juizados. Foi bem interessante a consulta. Você tem câmara privada, não tem, Patrícia? Não. Não tem Savoy, né? Savoy tem. Savoy tem. Savoy dá para fazer parceria aí. Quando vem juiz reclamando que não tem conciliador, ou que não tem, que tem muito processo, que não sei o quê, a gente pode indicar para a Câmara Privada e faz uma parceria, um tanto gratuito, um tanto remunerado. Sim, é porque a resolução, desde que você tenha a parceria, a própria resolução, se você for lá, eu não me lembro o artigo agora, porque
Eu toda hora eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. O que que acontece? Lá ele permite que a escola faça uma parceria que eu falo é um requerimento onde os dois assinam. Você entendeu? E aí participa. Vamos supor, o Savoy ele tem lá a Câmara Privada e ele faz extrajudicial, mas são casos reais. Então ele vai fazer um requerimento com a Arquimediar, os dois assinam, isso é uma parceria, onde ele vai receber os alunos do Arquimediar para o estágio supervisionado, uma formalização. Porque você precisa ter no seu eletrônico, no seu diário da escola, essa parceria. Porque lá permite a escola formar a parceria. Casos reais. Não quer dizer que o caso venha para o judiciário. Ele fica no administrativo. Ou mesmo a sessão infrutífera. Né? Teve uma sessão lá de 1h30, 2 horas, vai, de família. Ah, não pode? Pode, claro que pode. Não, eu não recebo nada, Savoy, da escola. É tudo da escola. A escola, o aluno vai produzir, né? A Patrícia já tem os modelos, tudo, vai disponibilizar os modelos para os alunos preencherem lá com o questionário quando ela for assistir a sessão. Então, o aluno ele vai produzir esses relatórios, vai mandar para a Patrícia, ela corrige e ela arquiva na escola eletronicamente, tá? E ao final é a certificação, né? O NUPEMEC, ele participa da habilitação e digamos assim, Patrícia, nós vamos fazer uma fiscalização virtual na escola. Compartilha com a gente o seu arquivo, a sua escola virtual, né? Sua biblioteca, seu livro de registro de certificado. Você entendeu? Se a gente, por exemplo, tivesse só no presencial, eu ligo para ela e falo, Patrícia, amanhã a gente vai em tal hora, você deixa mais ou menos separado, né, os seus livros, que a gente vai fazer a fiscalização. Então, essa é a função do NUPEMEC. A gente fez algumas vezes, mas a gente fez essa fiscalização no seguinte sentido, quando a gente tinha número exagerado de alunos em sala de aula e não atendia, né? Então, aí a gente interferiu e a gente chegou até a brecar curso. Não, para o curso, divide 2, 3 salas, 2, 3 turmas, só nesse sentido. Hoje, porque hoje a gente tem as escolas que estão habilitadas, mesmo no curso EAD, são as 17 ou 18, mais ou menos, muito comprometidas. Você entendeu? Uma ou outra que eu ainda fiquei meio assim, mas quando atende toda a documentação, é complicado, porque você vê um curso, por exemplo, de formação, em que a escola tem 2 professores. Você entendeu? Isso eu acho que assim, precisa melhorar isso, né? Quando você coloca um curso EAD, diversificar, né? Os temas, professores, enfim, né? Não pode ser só isso. E aí a gente tem notícia de curso que a parte que ela faz, a parte dela, que faz sozinha, né? E aí o curso de mediação é o compartilhado do CNJ, que é aquele que já vem gravado, que não tem como. Então, às vezes é triste você ver, mas é muito pontual. Mas a gente tem fiscalizado e às vezes a gente não habilita o curso, fala, não, o corpo docente está pobre. Infelizmente, é isso que a gente usa. Faz parte. Mas, enfim, estou super à disposição, vocês já anotaram tudo? Super à disposição, super, super, super obrigada, Cris. A aula foi maravilhosa.